Muito bem, pessoal! A partir deste vídeo, vamos estudar a legislação específica para a Polícia Civil de Minas Gerais. E aí nós temos, pessoal, a Lei Estadual 5406 de 69, que é uma lei bastante antiga sobre a Polícia Civil e que, na sua maior parte, já foi revogada pela atual Lei Orgânica da Polícia Civil. Mas ainda tem alguns capítulos e artigos desta lei que estão vigentes e que estão previstos no edital. Então eu preparei a aula de acordo com o edital do concurso e nós vamos estudar somente aqueles artigos que estão previstos no edital e, portanto, podem ser cobrados na nossa prova. Nós vamos fazer uma análise teórica aqui de todo o conteúdo do edital e depois eu vou trazer algumas questões que eu mesmo elaborei para que vocês possam treinar antes da prova com algumas questões inéditas, diferentes do que vocês vão encontrar de provas anteriores. Uma forma, então, da gente fazer uma boa revisão no final do conteúdo. Bom, chega de conversa, vamos ao trabalho, vamos ao que interessa, vamos conhecer, então, as regras da Lei 5406 de 69. O edital pediu desta lei somente a partir do livro 5, que trata do Estatuto do Servidor Policial Civil, que é o estatuto que vai reger vocês, que vão passar neste concurso, e tem uma parte específica sobre o regime disciplinar, e é isso que nós temos no nosso edital. As regras disciplinares. O que é proibido, quais são os deveres, quais são as penalidades que podem ser aplicadas para os servidores policiais aqui do estado de Minas Gerais. É isso que a gente vai estudar, então, neste primeiro conteúdo. Bom, o artigo 142 apenas apresenta esta lei, dizendo que essas regras disciplinares aplicam-se a todos os servidores no exercício de funções de natureza policial. Então, uma primeira informação bem simples. E a disciplina policial, de acordo com o artigo 143, fundamenta-se na subordinação hierárquica e funcional, no cumprimento das leis, regulamentos e normas de serviço. As organizações policiais, como regra, são baseadas na hierarquia e na disciplina. A disciplina é o atendimento de normas gerais da corporação, da instituição, que todos os seus servidores devem atender, e a subordinação hierárquica, porque existe uma organização, existem as chefias, e um servidor poderá ter hierarquia sobre outro, poderá ter esse poder de comando hierárquico sobre o outro. Então, a disciplina e a hierarquia são bastante importantes nesta organização, como em qualquer organização policial. O artigo 144 prevê que, além de outros, são princípios básicos aqui da disciplina policial. Primeiro, esse princípio da subordinação hierárquica, que é justamente esse escalonamento em que alguns estão em posições superiores a outros, e os que estão nas posições inferiores devem obediência aos seus superiores. Obediência aos seus superiores, que já é o segundo princípio que nós temos aqui. Também é um princípio respeito às leis e às normas éticas, cooperação e respeito às autoridades de outras corporações policiais e outros poderes ou secretarias de Estado, por exemplo, em relação à Polícia Militar do Estado. Apuração ou comunicação à autoridade competente pela via hierárquica da prática de transgressão. Essa comunicação aqui é o seguinte: sempre que tu presenciar uma irregularidade disciplinar, você tem o dever de comunicar para a sua chefia. E a sua chefia vai tomar as providências para apurar a infração ou encaminhar para quem possa apurar essa infração, essa transgressão. Também é um princípio a observância das condições e normas necessárias para a boa execução das atividades policiais, o espírito de camaradagem e cooperação, mesmo quando de folga do servidor policial. Esse espírito de camaradagem e cooperação é que os colegas da Polícia Civil vão conviver, e nesse convívio eles devem ter essa camaradagem de um ajudar ao outro, mesmo quando estão em folga. Isso é incentivado, esse relacionamento interpessoal entre os próprios policiais. E ainda atendimento ao público em geral, dentro das normas de urbanidade, isso aqui significa ser educado,
e sem preferência. Aqui é a impessoalidade, né? Todos devem ser atendidos da mesma forma, sem preferências ou preconceitos. Bom, o artigo 145 prevê que a hierarquia no serviço policial vai ser fixada no seguinte modo. Secretário de Segurança Pública, porque a Polícia Civil está subordinada à secretaria, então o secretário de Segurança Pública é uma autoridade do Poder Executivo que está acima dos policiais. Logo abaixo do secretário estão os dirigentes dos órgãos superiores da Polícia Civil. Depois vem chefe de departamentos policiais e unidades equiparadas, delegados de polícia, porque em cada delegacia de polícia terá um delegado, que é o seu chefe, os delegados estão nessa ordem hierárquica, observado em ordem descendente o escalonamento da série de classes. Médicos legistas, peritos criminais especialistas, inspetores gerais e chefes de serviços policiais, ocupantes das demais chefias na escala descendente de vencimento e, por fim, cargos das demais classes policiais segundo o mesmo critério. Para o desempate no grau de hierarquia, ou seja, quando dois servidores estão no mesmo nível hierárquico, como é que eu vou saber qual tem precedência sobre o outro? Com base nesses dois critérios. Vai ter precedência, vai ser superior, então, aquele que contar com mais antiguidade, num ou no outro cargo. Se os dois entraram ao mesmo tempo no cargo e estão ao mesmo tempo na função de chefia, aí o segundo critério seria o cargo ou classe anterior, quem é mais antigo no cargo ou classe anterior. E se isso não resolver, se eles ingressaram pelo mesmo concurso, por exemplo, aí seria por idade. E aí o de maior idade teria precedência, mas esse é o último critério. Então, sempre que se fala em hierarquia, quando estão no mesmo nível, os critérios sempre vão ser de antiguidade, sendo o mais antigo superior ao menos antigo. E se não tiver diferença, se ingressaram na mesma data, aí a idade que vai desempatar. O artigo 146 prevê que as ordens superiores devem ser prontamente executadas quando não sejam, é claro, manifestamente ilegais. Porque uma ordem ilegal você não deve cumprir, é claro, cabendo a responsabilidade a quem as determinar, respondendo o agente pelos excessos que cometer. Então, quando eu recebo uma ordem que é legal, eu devo cumpri-la. Se eu, ao cumprir uma ordem, me exceder, usar mais força que o necessário, por exemplo, eu respondo por isso. E quando a ordem parecer obscura ou de difícil entendimento, compete ao agente, ao policial, solicitar os esclarecimentos necessários ao recebê-la. Se o seu chefe lhe dá uma ordem que não parece muito clara, você deve pedir esclarecimentos, justamente para que você cumpra a ordem como se deseja, sem nenhum excesso, sem nenhuma ilegalidade. E são deveres do servidor policial, observadas suas atribuições, os que estão em regulamentos vigentes, normas comuns a todos os funcionários e os que vierem a ser consignados em uma nova regulamentação. E a lei orgânica mais moderna da Polícia Civil justamente vai trazer mais direitos e deveres dos servidores policiais. Bom, e aí o artigo 148 diz algumas vedações, algumas proibições. E claro que o policial que incorrer em uma dessas proibições estará sujeito às penalidades que a gente vai ver logo a seguir. Então é vedado, é proibido ao servidor policial, primeiro, participar de atividades político-partidárias, salvo se licenciado para interesses particulares. Exercer outras ocupações em detrimento do exercício normal e imparcial das suas funções específicas. Recusar-se a aceitar encargos ao cargo ou função por qual foi designado. Fomentar discussões ou antagonismos. Esse aqui é o famoso fofoqueiro, né? Fomentar discussões ou antagonismo entre integrantes das diferentes carreiras ou corporações a qualquer pretexto. Aceitar presentes ou donativos por motivo de cumprimento de missão policial. Pessoal, o policial civil, assim como qualquer policial, é remunerado pelos cofres públicos pelo seu trabalho. E ele não pode aceitar presentes simplesmente por estar fazendo o seu trabalho. É isso.
Também diz que é proibido censurar por veículos de divulgação as autoridades constituídas ou criticar atos da administração. Só que tem uma exceção, ressalvado, exceto o trabalho de cunho doutrinário e que tenha sentido de colaboração e cooperação. Quer dizer, se você acha que tem um serviço que poderia ser melhor de outra forma, você faz um estudo, um trabalho doutrinário e divulga, não tem problema, porque essa é uma crítica construtiva. O que não pode é fazer uma censura sem nenhum motivo ou ofensiva, essa aqui é a ideia. E ainda é vedado quebrar sigilo de assuntos policiais de modo a prejudicar o andamento das investigações ou outros trabalhos policiais. Claro, sobre os processos e inquéritos que vocês estejam atuando, vocês devem manter, é claro, o sigilo para não atrapalhar a própria investigação que está sendo realizada. O próximo capítulo vai tratar aqui das transgressões disciplinares. E toda ação ou omissão, quer dizer todo fazer ou não fazer, que seja contrário às disposições e deveres do servidor, ainda que também seja crime, quer dizer, ainda que também constitua infração penal, será considerada transgressão disciplinar. Então, uma transgressão disciplinar, em resumo, é quando o policial não cumpre os seus deveres, né, descumpre os deveres. Mesmo que isso seja um crime, ele responde lá na justiça pelo crime e aqui na Polícia Civil ele responde administrativamente pela transgressão. O fato de responder um processo criminal não livra ele de responder também um processo disciplinar nesse caso. E aí nós temos que são transgressões disciplinares, além de outras. Vamos lá. Concorrer para divulgação através da imprensa falada, escrita, televisionada, de fatos ocorridos na repartição, suscetíveis de provocar escândalo e desprestígio à organização. Quer dizer, levar informações para a imprensa, muitas vezes incompletas, que fazem com que se prejudique, né, a imagem da instituição ou dos seus colegas. Também indispor subordinados contra os seus superiores, quer dizer, criar intrigas e incentivar os subordinados a descumprirem as ordens dos superiores ou questionarem os superiores, né? Também aqui é uma questão da vida civil, deixar de pagar dívidas legítimas ou assumir compromissos além das suas possibilidades, de modo a comprometer o bom nome da instituição. Vejam que aqui eles estão preocupados com o que o policial faz também fora de serviço nesse caso. Assim como manter relação de amizade com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais, ou apresentar-se publicamente com elas, salvo, claro, se forem motivo de serviço. Transferir encargos que cabem a si ou a seus subordinados para outra pessoa estranha dos quadros da repartição, exceto exceções legais. Claro, o policial tem os seus encargos e ele deve desempenhá-los pessoalmente, não pode passar para outras pessoas fazerem o seu trabalho. Faltar com a verdade por má fé ou malícia no exercício das funções, mentir por má fé, utilizar-se de anonimato. O policial não pode atuar de forma anônima, ele sempre tem que estar identificado, justamente para garantir que ele não pratique nenhum abuso, e se praticar um abuso, a vítima saiba quem foi para poder denunciar, né? Então o policial não pode se utilizar de anonimato. Deixar de comunicar à autoridade competente informações que tem conhecimento sobre fatos que interessem a atuação policial, especialmente casos de iminente perturbação da ordem pública. Tem o dever de comunicar tudo que tiver conhecimento que possa ser um problema para a ordem pública. Apresentar maliciosa ou tendenciosamente partes, queixas ou reclamações. Aqui é quando ele apresenta uma reclamação, não porque ele constatou que algo está errado, mas porque ele quer prejudicar alguém. Dificultar, retardar ou de qualquer forma frustrar o cumprimento de ordens legais da autoridade. Quando recebe uma ordem, deve cumprir prontamente, não pode dificultar ou atrasar sem motivo o cumprimento da ordem. Permutar serviço, trocar o serviço, trocar de plantão com um colega sem expressa permissão da autoridade competente. Se vocês querem trocar o dia de plantão com algum colega, vocês vão, os dois, fazer o pedido à chefia, e se a chefia autorizar, vai ser trocado.
Também abandonar o serviço para o qual esteja designado, atribuir-se qualidade ou posição de hierarquia policial diversa da que efetivamente lhe corresponde. É aquele policial que ocupa um cargo e chega lá numa ocorrência e se apresenta como delegado ou como chefe do estado de polícia, enfim, é dizer que é mais do que é de verdade, né? Frequentar, exceto em razão de serviço, lugares incompatíveis com o decoro da função policial. Fazer uso indevido da arma ou equipamento que lhe foi confiado, porque a arma e equipamento que o policial civil recebe é só para usar em serviço. Submeter a maus tratos, vexames ou constrangimentos não autorizados em lei algum preso que esteja sob sua guarda ou custódia, ou usar violência desnecessária. Então aqui a gente tem um abuso de autoridade quando o policial faz maus tratos a alguém que está preso ou usa mais força, mais violência do que precisaria para efetuar, por exemplo, uma diligência, uma prisão. Também permitir que presos conservem em seu poder instrumentos que possam causar danos nas dependências em que estão recolhidos, ferir-se ou produzir lesões em terceiros. Sempre uma preocupação de que os presos não tenham nenhum objeto, né, que possa ser utilizado para uma agressão, uma tentativa de fuga. Também é uma proibição omitir-se no zelo da integridade física ou moral de presos sob sua guarda. O Estado, o poder público é responsável pela saúde e segurança dos presos que ele detém. Então, além de garantir a ordem no estabelecimento prisional ou numa delegacia onde tem presos, o Estado sempre vai atuar para evitar que sejam causados danos a esses que estão presos, seja por membros da própria corporação, seja por outros presos. Também desrespeitar ou procrastinar. Procrastinar é atrasar, demorar a solução de uma decisão ou ordem judicial ou da autoridade policial corregedora, bem como criticá-las. Também é vedado, é proibido dirigir-se ou referir-se a um superior hierárquico e autoridades públicas de um modo desrespeitoso. Também é vedado publicar sem ordem expressa à autoridade competente ou por oportunidade que se divulguem documentos oficiais, ainda que não sejam reservados. Quer dizer, não pode sair publicando e divulgando documentos oficiais sem ter ordem para isso, sem ter autorização para isso. Negligenciar no cumprimento de prazos para conclusão de inquéritos, quer dizer, não observar, não cuidar os prazos que tem para cumprir o inquérito, bem como quanto a demais obrigações. Prevalecer-se abusivamente da condição policial, aqui mais uma espécie de abuso de poder, aquele que busca vantagens pelo fato de ser policial, dando o famoso carteiraço. Negligenciar na guarda de objetos e valores que, em decorrência da função, ele tem consigo, né, eles foram confiados. Lançar em livros e registros dados intencionalmente errôneos, incompletos ou que possam induzir a erro, bem como inserir anotações que não devem constar lá, anotações indevidas. E indicar ou insinuar nome de advogado para assistir a pessoa. Imagina só. O policial está atuando, efetua uma prisão e dá um cartãozinho de um advogado. E o advogado dá uma comissão para o policial por cada cliente que ele indica. Isso é um absurdo, né? É claro que os servidores da Polícia Civil, seja analista, seja perito, seja escrivão, seja delegado, nenhum pode indicar advogado para quem está sendo preso. Também em razão do serviço ou fora dele, desrespeitar ou maltratar superior hierárquico, mesmo que não esteja no exercício das funções, né? Está lá no fim de semana, encontra o superior hierárquico fora de serviço e aí pensa, agora eu vou aproveitar para xingar esse chefe maldito. Não pode fazer isso, né, pessoal? Esse respeito deve ser mantido tanto durante o horário de trabalho como fora também. Ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual sem formalidades legais ou com abuso de poder. É fazer uma prisão ilegal, né? Prender alguém ilegalmente, sem seguir as regras. Provocar a paralisação total ou parcial do serviço ou dela participar. Não desempenhar a contento, intencionalmente ou por negligência, missões que for incumbido. Faltar ou chegar atrasado ao serviço ou deixar de participar, deixar de comunicar
com antecedência à autoridade a sua impossibilidade de comparecer, apresentar-se embriagado ou sob ação de entorpecente em serviço ou fora dele, entregar-se à prática de vícios ou atos atentatórios à moral e bons costumes, cobrar carceragem, custas, emolumentos ou qualquer despesa que não tenha apoio em lei. Cobrar a hospedagem dos presos que estão lá detidos. É claro que não pode. E também é vedado deixar de atender imediatamente, convocação de autoridade policial corregedora, bem assim de prestar-lhe diretamente informações solicitadas e que sejam julgadas necessárias. Muito bem, então aqui tem mais uma lista de proibições e agora nós vemos aqui a classificação das transgressões. Uma transgressão disciplinar é uma infração, é quando o policial descumpre essas regras que a gente está estudando. E a infração pode ser classificada em 3 graus diferentes, do menor ao maior. Pode ser leve, média ou grave. E conforme seja classificada como leve, média ou grave, vai influenciar na penalidade que vai ser aplicada ao servidor. Essa classificação vai ser feita pela autoridade competente, tendo em vista o fato, as suas condições e antecedentes pessoais. Claro, esses fatores são relevantes, porque quanto mais grave o fato, mais grave vai ser a pena, conforme as condições em que foi cometido e principalmente antecedentes pessoais. Porque aquele servidor que já cometeu transgressões antes e já foi punido anteriormente, agora que pratica novas infrações, deve ter uma pena maior. Já aquele que pela primeira vez comete uma transgressão, tende a ter uma pena menor. Isso mostra bastante o caráter educativo das penalidades disciplinares. E só se torna necessária e eficaz a aplicação da pena quando dela advém benefício ao punido, pela sua reeducação ou à classe a que pertence pelo fortalecimento da disciplina e da justiça. Quer dizer, só é necessário punir alguém quando a gente entender que essa punição vai fazer com que esse servidor repense seus atos e não cometa novas infrações. Assim como vai servir de exemplo para os demais colegas também não cometerem essa infração, porque saberão que se cometerem essa transgressão, serão punidos assim como este que está sendo punido agora. Bom, sempre será classificada como grave a transgressão nos seguintes casos. Se for uma transgressão de natureza infamante e desonrosa, se for ofensiva à dignidade policial ou profissional, se for atentatória à instituição ou à ordem legal, se decorrer da prática de uma ação ou omissão deliberada, intencional, prejudicial ao serviço, e se for contrário aos preceitos de hierarquia e respeito à autoridade. Esses casos sempre serão classificados como uma transgressão grave para quem cometê-los. Aí nós temos algumas causas que influem no julgamento. Isso aqui é muito importante para a nossa prova. Se me perguntarem onde eu aposto numa questão na prova, eu aposto que eles vão cobrar o artigo 153 na prova de vocês. Por quê, pessoal? O artigo 153 traz algumas circunstâncias que vão influenciar no julgamento. E nós vamos dividir elas em 3 grupos. Tem as causas justificativas, as circunstâncias atenuantes e as circunstâncias agravantes. As causas justificativas vão afastar qualquer penalidade. Quem cometeu uma transgressão, mas tiver uma dessas causas justificativas demonstrada, não será punido. Já quem sofre uma atenuante terá reduzida a pena. Por outro lado, quem tiver circunstâncias agravantes terá aumentada a pena. Bom, e aí, pessoal, o que acontece aqui? Na hora da prova, a banca pode misturar, confundir vocês, misturando quais são as agravantes, quais são as atenuantes e quais são as causas justificativas. Então agora a gente vai conhecer cada uma delas e vocês têm que memorizar o que é justificativa, que não vai ter nenhuma pena, o que é atenuante, que são circunstâncias favoráveis ao acusado que vão fazer diminuir a pena, e o que são as agravantes, quais são as agravantes, que são circunstâncias desfavoráveis ao acusado, fazendo aumentar a pena. Vamos lá. Causas justificativas. Primeiro, ignorância plenamente comprovada, quando não atente contra sentimentos normais de patriotismo, humanidade e probidade.
Ignorância, pessoal, é o desconhecimento de uma norma, é o desconhecimento de uma infração. Então aqui é quando alguém cometeu uma infração que não sabia que aquilo era errado e que não é nada grave, não é nada que atente contra patriotismo, humanidade e probidade. Então, pequenos equívocos por desconhecimento, por ignorância, por ignorar, por não conhecer, são justificados. Segundo, motivo de força maior plenamente comprovado e justificado. Tinha uma calamidade acontecendo e para garantir a ordem e segurança de pessoas, o agente fez algo que não seria muito normal em circunstâncias normais, mas aquela força maior justifica. Ter sido cometida transgressão na prática de ação meritória no interesse do serviço, da ordem ou do sossego público. Aqui, então, é quando o policial, para evitar um dano maior, descumpriu algumas regras, mas teve como objetivo, por exemplo, salvar uma vida, em um caso muito específico, né? Isso seria uma situação também que justificaria que essa ação meritória foi tão importante que ele não vai ser punido pela transgressão que ele acabou cometendo para alcançar esse fim maior. Ter sido cometida a transgressão em obediência à ordem superior. Pessoal, se o teu chefe lhe dá uma ordem que é ilegal, e você não sabe que ela é ilegal, você cumpre ela, e depois eles querem punir você. E você vai explicar, olha, eu não sabia que isso era ilegal, eu só fiz isso porque foi ordenado pelo meu chefe. Aí é o chefe que vai ser punido, né? Ter sido cometida transgressão em legítima defesa própria ou de outrem. Legítima defesa quando então, para afastar uma injusta agressão, algum policial acabou descumprindo alguma regra, mas foi necessário para garantir a sua proteção ou a proteção de outra pessoa. Também, uso imperativo de meios violentos a fim de compelir o subordinado a cumprir rigorosamente o seu dever. Em caso de perigo, necessidade urgente, calamidade pública, manutenção da ordem e da disciplina. Então aqui, quando teve que usar mais força do que seria normal, justamente em razão dessa situação. Então aqui, pessoal, a gente tem então algumas situações que são consideradas justificativas para que quem cometeu esses atos por esses motivos, por essas razões, não seja punido. Diferentes são atenuantes, porque atenuante também é algo favorável ao servidor, mas aqui ele vai ser punido. Ele vai ter uma pena menor, mais próxima do mínimo, mas ele vai ser punido. Atenuantes são bom comportamento anterior, então o policial sempre teve um bom comportamento. Relevância de serviços prestados, já prestou muitos serviços relevantes para a corporação. Falta de prática de serviço, né, o que na brincadeira a gente chama de pouca prática, né, é aquele que ainda não conhece muito bem como fazer o serviço e aí acabou cometendo a infração até por pouca prática, por ser inexperiente. Ter sido cometida a transgressão em defesa própria de outrem ou dos seus direitos. Ter sido cometida a transgressão para evitar mal maior. Ter sido de menor importância, né, de somenos importância, a participação do indiciado. Ele participou numa transgressão, mas uma participação mínima, nada muito grave. Aceitável ignorância, desconhecimento, né, ou errônea compreensão das disposições legais. Vejam que a ignorância pode ser um caso de justificação quando não atentar contra sentimentos normais de patriotismo, humanidade e probidade. Mas se não se enquadrar aqui, pode esse desconhecimento, essa ignorância ser um caso de diminuir a pena. Ter o transgressor procurado diminuir as consequências das faltas antes da pena, reparando o dano. Quer dizer, ele cometeu uma transgressão, se arrependeu e diminuiu as consequências. Esse é um arrependimento, né, do servidor, que vai ser uma atenuante. Também ter o transgressor confessado espontaneamente a falta perante a autoridade sindicante, de modo a facilitar a sua apuração. Todos esses casos, então, vão fazer que a pena fique o menor possível. Por outro lado, tem circunstâncias agravantes que vão fazer com que a pena seja aumentada. As causas agravantes são a reincidência, seja específica ou genérica. Reincidência específica é quando a mesma transgressão é cometida 2 vezes.
Já uma reincidência genérica é quando o servidor cometeu uma infração, foi punido, e depois cometeu outro tipo de infração. Também é reincidência, mas aí não é específica, é genérica. Para nós aqui não faz diferença, porque tanto a reincidência específica como a genérica são causas agravantes. Claro, porque a pena tem um caráter educativo. Se esse policial já foi punido e continuou cometendo transgressões, seja a mesma, seja outra, é sinal que aquela pena não foi suficiente, então agora aplica uma pena maior. Mau comportamento anterior, prática simultânea ou conexão de 2 ou mais transgressões, ele praticou 2 ou mais transgressões ao mesmo tempo. Concurso de 2 ou mais agentes, ele não atuou sozinho, ele praticou a infração junto com outros. Prática da transgressão durante a execução do serviço ou em prejuízo do serviço. Ele praticou a transgressão durante a execução de um serviço, ou ele deixou de fazer o seu serviço para praticar a transgressão. Abuso de autoridade ou poder, uso indevido de meios de coerção e intimidação, uma intimidação, uma ameaça desnecessária, coação, instigação ou determinação para que outro policial, subordinado ou não, pratique a transgressão ou dela participe, impedir ou dificultar de qualquer maneira a apuração de falta, ter sido cometida a falta em presença dos seus subordinados, ter sido praticada a transgressão com premeditação e ter sido praticada a transgressão em lugar público. Em todos esses casos, pessoal, a gente tem, então, essa agravante. Bom, o nosso próximo assunto são as penalidades, vamos conhecer as penas disciplinares, mas isso nós vamos ver no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.